Muito bom, irmãos, estarmos na casa do Senhor. E eu gostaria de fazer mais uma oração agora. Vamos orar juntos para que o Senhor toque nosso coração, que o Senhor toque nossa mente e que o Espírito Santo dele comunique a nós aquilo que é da vontade do Pai. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, por estarmos na tua casa. Te louvamos por este dia que o Senhor nos deu, este dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos nele, Senhor. Neste momento queremos entregar tudo a Ti mais uma vez, nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor. Deus, que o nosso coração esteja limpo agora, esteja aberto, esteja desejoso, Senhor, de receber Tua palavra. Abra os nossos ouvidos, Senhor, nos colocamos à Tua disposição. Abra o nosso coração, ilumina, Senhor, os olhos da nossa mente, ilumina o nosso entendimento, nos concede espírito de sabedoria e de revelação, segundo o poder do Senhor Jesus em nós, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, nos concede a Tua graça e a Tua misericórdia, e faz a Tua vontade neste culto agora, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler três trechos para começar. Atos capítulo 3. Vocês me ouvem bem? Sim? Atos capítulo 3. Vamos ler o versículo 4 até o 6. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse. Quem disse? Quem disse? Vai, gente, me ajuda. Quem falou? Eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir mais. Vai. Mais som. Quem falou? Tá bom, obrigado pelo esforço dos poucos. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então disse, quem? Bem melhor. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Capítulo 4, irmãos. Capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então quem? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, e seguiu. Capítulo 10. Versículo 4 e versículo 5. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Isso aí. Pode fechar sua Bíblia por enquanto. Irmãos, não dá para negar que Pedro tem uma importância gigantesca na história da igreja, né? Quem é o nome que toda hora estava falando, agindo e sendo chamado por Deus? Pedro. O tempo todo. Então, a gente tem isso muito claro. Guarda essa informação, daqui a pouco a gente volta nela. Tá bom? Eu quero falar, irmãos, do que estava acontecendo aqui no contexto. O livro de Atos, ele acontece depois que Jesus ressuscitou e subiu para os céus. E antes de Jesus subir, nós sabemos bem o que ele disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós sabemos também que Jesus prometeu a vinda do Espírito, que aconteceu 50 dias depois da ressurreição dele. E a gente conhece muito bem essa passagem, não é? Atos capítulo 2. O que aconteceu lá, gente? Um vento, um som de um vento forte, impetuoso,
línguas como que de fogo que foram distribuídas sobre todos, e todos começaram a falar sobre as grandezas de Deus, e as pessoas ao redor ouviam aquele barulho, foram lá ver, e cada um escutava as pessoas ouvindo no seu próprio idioma nativo, uma comoção. E em meio a isso, o nosso amigo Pedro se levanta e faz um discurso poderoso, em que quase 3.000 almas se convertem. Então eles eram ali 120 pessoas reunidas no quarto, e de repente eles viraram 3.000. Olha só, que começo grandioso. Só que a promessa não era só para aquele lugar. Jesus queria que fosse até a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Alguém sabe onde ficam os confins da terra? Aqui. É sério. Onde se passou isso aqui, gente? Em Israel, no Oriente. Qual é o oposto do Oriente? É o Ocidente. É aqui onde a gente está. Então a palavra chegou ao seu objetivo? Chegou. Ela chegou até os confins da terra. Chegou até nós. Só que ela não parou de crescer. A igreja continua crescendo. Ela chegou até os confins da terra, mas todas as pessoas que nós conhecemos são salvas por Cristo Jesus? Não. Então tem muito trabalho para ser feito. Existem nações inteiras que não foram alcançadas por Jesus. E Jesus já tinha falado nos seus discursos anteriores que o Pai queria que o Evangelho fosse conhecido em todas as nações. Nós vemos isso lá em Mateus 24, 14, em Marcos 13, 10. Então a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, que a palavra se espalhe para todos os lugares. E aí eu quero dizer para você o seguinte, aquele trabalho chamado igreja, que começou ali com Pedro e os apóstolos, ele não parou, ele continua até hoje. E quem está fazendo esse trabalho hoje? Nós. A gente vai pensar um pouquinho a esse respeito, tá? Mas então vamos lá. Irmãos, nós sabemos que a igreja, embora seja dirigida por pessoas e nós organizamos as coisas, ela não é das pessoas. Ela não pertence às pessoas. Quem é que governa a igreja? É o Senhor Jesus. Quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus não está mais em carne, ele está em espírito. Então, as obras que Jesus fazia têm que ser feitas por quem hoje? Por nós, que estamos vivos. O Espírito de Cristo em nós nos faz fazer a obra que Jesus faria se ele estivesse andando aqui. E os primeiros cristãos faziam exatamente isso. Então, nós vamos falar desses primeiros obreiros. E o primeiro obreiro que a gente vai falar, lógico, é de quem a gente estava conversando agora, nosso amigo Pedro. E a gente não vai gastar muito tempo com o Pedro, porque a gente conhece muito bem as passagens, nós já lemos 3 aqui, né? E lembrem-se também que tem um trecho que fala que as pessoas colocavam os doentes para que a sombra de Pedro passasse por elas, para que elas fossem curadas. Vocês lembram disso? A gente conhece muito sobre o que Deus fez na vida de Pedro e através de Pedro. Mas eu não sei se você reparou, nesses textos que a gente leu, tinha uma pessoa com Pedro. Quem era? João. João estava sempre ao lado de Pedro. Quando Pedro foi ao templo orar, quem estava com ele? João. Quando Pedro foi preso, quem estava com ele? João. Em muitas ocasiões. Mas a gente não vê em nenhum trecho falando assim, e João se levantou e disse. Reparou? É só o Pedro. O João nunca fala. Quando o coxo foi curado, quem foi que falou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda? Foi Pedro, não foi João. Então, se tinha alguém que andava na sombra de Pedro, era João. É brincadeira, irmãos. Mas vê que João não tem nada que chame a atenção. João não se levanta. Lógico que ele estava ao lado, ele participava, mas essa coisa de tomar a frente, de fazer as coisas, era de Pedro. Agora, isso faz de João uma pessoa menos importante na história da igreja? De jeito nenhum. Olha só. Vocês sabem quem que escreveu a maior parte do Novo Testamento? Paulo. E depois de Paulo? João. O João que estava do lado de Pedro.
Não se levantavam, ele não estava nos holofotes, ele estava só ao lado. Mas ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as 3 epístolas de João e ele escreveu o Apocalipse. A maior revelação, a mais completa, a mais insana, vou dizer assim, de todas, que Apocalipse é uma coisa muito fora assim do que a gente vê no dia a dia. Apocalipse é um fenômeno, é algo extraordinário. E quem recebeu a revelação do Apocalipse não foi Pedro, foi João. E João também foi um dos que estavam mais próximos de Jesus durante o ministério dele. Ele foi um dos que foi permitido subir no monte quando Jesus se transfigurou. Ele foi um dos 3 permitidos para ver a filha de Jairo ser ressuscitada. Era João que estava lá. Pedro, Tiago e João. Então, João, embora a gente não veja ele tomando atitudes, tomando a frente, ele é uma pessoa extremamente importante. E uma curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar, todos os discípulos de Jesus foram assassinados, foram martirizados, menos um, que foi exatamente João. João morreu de velhice, aproximadamente aos 94 anos. Ele foi o único que não foi martirizado. Todos os outros foram assassinados de alguma forma. Interessante, né? Então, João, embora ele não tenha tanto destaque, ele é um homem extremamente importante também na construção da história da igreja. Então, nós já falamos do Pedro, do João, e agora a gente vai falar de algumas outras pessoas que também eram muito importantes e que têm seus nomes registrados aqui. Primeiro que nós vamos falar é Estevão. Vocês conhecem a história de Estevão, gente? É muito marcante. Estevão, ele era diácono. Ele era reconhecido por todo o povo como um homem de Deus. E aí ele conseguiu com isso conquistar a inveja das pessoas. E aí fizeram acusações falsas contra ele. Ele foi apedrejado até a morte. Morreu de forma terrível. Mas ele estava em paz. E ele contemplou o Senhor visivelmente antes de partir. História extraordinária. Então, Estevão também é uma pessoa importante que está registrada ali e que faz parte da história da igreja na qual nós estamos. Uma outra pessoa citada em Atos é Filipe. Filipe foi um homem que o Espírito Santo colocou no coração dele que ele deveria ir a uma estrada, e nessa estrada passou uma carruagem, e na carruagem tinha um etíope, que era servo da rainha da Etiópia. E ele estava lendo Isaías. Então, o Filipe pergunta, entendes o que lês? Ele fala, não, você pode me ajudar a entender? Então ele sobe na carruagem, explica as escrituras para ele até Jesus, e aí ele fala assim, o que me impede de ser batizado? Então Filipe desce da carruagem, vai até o riacho, batiza aquele homem, e quando aquele homem sai da água, o Filipe tinha sumido. Porque a palavra diz que Deus o transportou para outra localidade. Então nós temos Filipe. Outra pessoa também muito importante que Atos cita é Dorcas, também chamada de Tabita. Essa mulher, irmãos, ela era uma mulher muito, muito generosa. Ela ajudava os necessitados, ela dava roupas às pessoas e sustentava muita gente. Era uma mulher de posses. E ela morreu. E quando ela morreu, todas as pessoas a quem ela ajudava entraram em desespero e falaram, olha, essa roupa aqui que eu estou usando foi ela que deu para mim. E agora ela morreu, o que vai ser de nós? E aí eles chamam Pedro. Pedro ora por ela e essa mulher ressuscita. Então, Dorcas foi uma mulher generosa que foi ressuscitada, segundo o relato bíblico. E mais uma pessoa que eu quero mencionar, que é Barnabé. Barnabé é um homem muito especial. Ele era chamado de filho da consolação. E ele era aquele tipo de pessoa de segundas chances. Que se alguém errasse com ele, se alguém caísse, ele dava um voto de confiança. Ele falava, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Ele foi o único que acreditou quando Saulo se converteu. Porque todo mundo ficou com medo do Saulo. Mas Barnabé não, ele foi lá atrás dele e falou, vem cá, que eu vou te levar até os apóstolos. Então ele acreditou em Saulo. E depois, mais para frente, numa das viagens que João Marcos abandona o barco, vai embora, desiste de tudo, Barnabé vai lá atrás dele e fala, não, vamos, vou te dar uma chance, vamos comigo. Dessa vez vai dar certo, dessa vez você não vai desistir. E ele se tornou o parceiro de Barnabé nas viagens missionárias. Então, Barnabé era o tipo de pessoa que se compadece, tipo de pessoa que dá segunda chance. Gente, esse tipo de pessoa é importante ter na igreja ou não é? Muito importante. Tá?
Então, nós temos aqui algumas pessoas citadas por nome: Estevão, Filipe, Dorcas, Pedro, João e Barnabé. Mas nós temos também muitos anônimos. Gente que o nome não está escrito lá. E eles são menos importantes do que os outros? Não, não são. Se você olhar ali no capítulo 3, se quiser acompanhar, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essas pessoas estavam proclamando o nome de Jesus? Sim. Por causa delas, muitos foram salvos? Sim. Mas nós não sabemos os seus nomes. Não sabemos quem elas eram. Aliás, se você nunca reparou, quantos discípulos Jesus tinha? 12. E aí Judas o traiu e ficaram 11. Cadê o registro dos atos desses discípulos em Atos? Onde estão essas pessoas? Não está escrito para nós, não ficou registrado, não chegou até nós. Mas eles trabalharam, gente? Com certeza trabalharam muito, muito. Todos eles. Porque se essas pessoas, tanto os conhecidos como os anônimos, não tivessem trabalhado, não tivessem permanecido, você e eu não estaríamos aqui hoje. Então, essas pessoas foram, sim, usadas pelo Espírito de Cristo para proclamar a palavra, mesmo sem um nome famoso. Elas simplesmente estavam lá, fazendo a sua parte. E no capítulo 11 nós vemos também, versículo 19... Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E olha só, presta atenção. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Quem são essas pessoas? Nós não sabemos seus nomes. Mas uma coisa nós temos certeza. Para a palavra ter chegado aqui, portanto que essa igreja cresceu, todas essas pessoas trabalharam para Jesus e pelo Espírito de Cristo. Amém? E como, irmãos, a história não acabou, e como ainda tem muito trabalho a ser feito, nós chegamos em nós hoje. E assim como os primeiros cristãos, eles anunciavam o evangelho e a sua comunhão atraía as pessoas, nós também precisamos fazer isso. Porque o trabalho ainda é o mesmo e o trabalho ainda não acabou. Então eu gostaria que nós, hoje, fizéssemos essa avaliação pessoal. O que é que nós temos feito pela igreja do Senhor Jesus? Será que nós vivemos de uma forma que nós temos um testemunho de transformação de vida? Em que as pessoas podem olhar nossa atitude, nossa forma de falar e dizer: olha, essa pessoa ela é diferente. Ela não age igual a todo mundo. Será que nós temos tido esse testemunho de alguém que foi transformado pelo Senhor? Onde quer que nós estejamos, em todos os ambientes. E oração, irmãos. Aquelas pessoas no começo da igreja oravam demais. Nós temos orado. E eu vejo, não sei se você captou isso, mas o Senhor tem nos chamado à oração. Desde o final do ano passado. Pastor William tem falado muito sobre isso aqui também. Que nós precisamos orar. E nós estamos dedicando mais tempo no final do culto para orar, né, pastor? E a gente vai continuar assim em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. E não só no culto, vamos orar em outras ocasiões. Vamos nos reunir para orar. Irmãos, a oração, ela é essencial. Sem oração não dá. A oração é a nossa comunicação com Deus. Nós precisamos orar. Como obreiros da Igreja de Cristo hoje, nós precisamos orar. Mas nós precisamos também buscar conhecimento da palavra para a gente ser hábil e apto a compartilhar o Evangelho com as pessoas.
O básico a gente tem que saber. A gente tem que saber quem é Jesus, o que Ele fez por nós, que todos nós somos pecadores, que nós temos uma promessa de vida eterna, nós precisamos. Se você não sabe o mínimo, meu irmão, corre atrás, porque assim, essa obra que começou lá atrás está na nossa mão agora. Somos nós que temos que continuar. Existem pessoas para serem alcançadas. Então nós precisamos nos posicionar e orar. Se nós sabemos pouco da palavra, vamos ler, vamos buscar mais. Vamos aprender, porque a gente tem o que dizer para as pessoas. Se alguém chegar para você e compartilhar um problema, às vezes você não sabe um versículo para dar esperança para ela. Nós precisamos, irmãos, é algo assim vital. Porque Pedro e João já morreram. Quem está aqui agora sou eu e você. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos buscar a palavra. E nós também devemos, assim como os primeiros cristãos, viver em comunhão. E aí esses dias a gente estava conversando com alguns irmãos, falando assim, poxa, quando a gente lê a palavra, fala assim, que cada um vendia as suas propriedades e distribuía entre os outros, de forma que ninguém tinha falta de nada. Aí a gente ficou pensando assim, então, mas como é que a gente faria isso hoje? A gente teria que vender a nossa casa, o carro para quem tem, entregar na igreja, para que isso fosse distribuído igualmente entre todos, para que todo mundo tivesse o mesmo padrão de casa, o mesmo padrão de carro. Aí a gente fica pensando assim, né? Parece um negócio estranho. Mas nós precisamos ter em mente o seguinte, irmãos. Os tempos, eles mudam, a forma de viver muda. É fácil comprar uma casa hoje? Está cada vez mais difícil. Então, eu não sei até que ponto, assim, que o Espírito se movia para eles chegarem nesse lugar, mas sejamos honestos, a gente conseguiria fazer isso hoje? A gente nem conseguiria fazer isso hoje. Ainda que há o risco de você vender sua casa, no dia seguinte mudar todo o mercado e todo mundo fica sem casa, porque ninguém mais consegue comprar. Então, os tempos são outros. A gente, de repente, não vai conseguir fazer exatamente o que está escrito aqui. Aqui também diz que eles passavam o dia inteiro ou no templo orando, ou nas casas um dos outros comendo. A gente tem condição de fazer isso hoje, gente? Sem condições. Quem aqui bate ponto? Quem aqui é CLT? Você pode se dar o luxo? Não, eu vou passar o dia na igreja, vou almoçar na casa do irmão, e falar para o chefe, hoje eu estou vivendo em comunhão, não vou trabalhar. Não pode. Então a realidade é outra. A gente tem que ter em mente que essas pessoas dessa época, elas viviam de duas coisas. De criação de animais e de plantação. Se você vive assim, você tem condição de organizar o seu dia para depois ir orar e passar o dia na casa do irmão? Ok, você consegue, mas os nossos tempos são diferentes. Agora, por causa disso, nós vamos dizer que a comunhão é impossível? De jeito nenhum. Como nós podemos viver em comunhão? Muito simples, irmãos. Você estar aqui, cultuar a Deus junto com alguém, conversar com as pessoas, cumprimentar isso é comunhão? Sim. A gente se reunir para comer junto, como a gente faz aqui às vezes, é comunhão? Sim. Nessa hora, irmãos, a gente tem que aproveitar para conhecer os nossos irmãos. Porque às vezes a gente senta numa mesa com os nossos amigos próximos e não fala com mais ninguém. A gente pode fazer isso? Pode. Mas vamos também olhar nos olhos de outras pessoas. Conhecer outras pessoas. Nos conectar a outras pessoas. Nós somos uma família aqui. E nós precisamos ter esse contato. Então nós temos isso. Nós temos também, às vezes, uma família que convida a outra para almoçar, não é verdade? É tão gostoso você sentar à mesa com alguém, conversar e passar aquela tarde junto. Isso é comunhão? É comunhão, irmãos. Porque se você prestar bem atenção, o dia que você fizer isso na sua casa, você vai perceber que ali tem a presença de Deus. Porque tem paz, tem alegria, tem o compartilhar de dores, tem o compartilhar de histórias, de experiências. Quando a gente diz que Jesus usa pessoas, como que Jesus usa pessoas, irmãos? É assim, é num abraço, é numa conversa, é um olhar no olho, é um sorriso. Isso abençoa ou não? Sim, nós somos humanos. Então, irmãos, quando a gente fala assim, porque eu sou de Jesus, alguém aqui já sentiu que o próprio Cristo invisível veio te fazer alguma coisa, veio te estender a mão? Se alguém teve essa experiência, glória a Deus, mas a maioria de nós não teve. Quem foi que estendeu a mão para você? Quem foi que te socorreu no dia difícil? Foi alguém. Foi uma pessoa que tem o Espírito de Cristo. Então, Cristo te socorreu, sim, mas foi através de alguém. Nós precisamos ter bem consciente isso. Pessoas são importantes. Você e eu somos importantes. Jesus começou a igreja usando pessoas. E Ele vai continuar usando pessoas.
Só que cada um de nós precisa desempenhar esse papel. Cada um de nós precisa estar consciente e disponível para ser usado pelo Espírito de Cristo nesse trabalho grandioso que é a Igreja do Senhor. E eu pergunto, como você enxerga a si mesmo? Você por acaso se considera alguém sem importância alguma? É muito sério isso. Porque às vezes a gente costuma vir para a igreja e sentar para assistir o culto, e a gente começa a achar que a nossa presença não faz diferença nenhuma. A sua presença faz diferença sim. Porque o Senhor contempla. E porque nós aqui gostamos de estar juntos. Nós queremos estar juntos. Então jamais se considere uma pessoa sem importância. Jamais se considere uma pessoa sem relevância. Jamais se considere uma pessoa que não faz diferença no reino de Deus. Se você tem o Espírito de Cristo, você conta, você faz diferença no reino de Deus. E Deus quer usar a sua vida para continuar esse trabalho precioso que é a igreja. Mas sabe de uma coisa? A gente vive num tempo, irmãos, que acho que o espírito do engano nunca foi tão forte. Em tempos de internet, mega igrejas, e pessoas famosas, e pastores conhecidos, e cliques, e likes, e seguidores, a gente começa a achar que a gente só tem importância se a gente for conhecido, se o nosso nome for popular. Isso não é verdade. Quantas pessoas nós vimos que trabalharam na igreja, nós nem sabemos quem são. Nós não sabemos o nome delas. Você não precisa ser famoso, você só precisa ser filho de Deus. E precisa entender que você é muito importante. É muito importante. Eu sinto o Espírito de Deus falando isso. Que nós somos importantes. Cada um aqui foi comprado pelo sangue de Cristo. Cada um aqui é templo do Espírito. Não se menospreze. Não diminua o seu valor. Não se ache uma pessoa inútil e irrelevante. Sabe, irmãos, até pessoas... A irmã Matilde, por exemplo, ela já está de idade. Ela já não enxerga mais. Mas ela ora todos os dias por nós. Ainda que você não tenha mais as forças nas pernas, ainda que sua saúde não seja a mesma, se você tem o seu intelecto preservado, faça a sua parte. Fale de Jesus para alguém, ore. Se você não conseguir ler a Bíblia, ouça. Mas não abra mão do privilégio de ser corpo de Cristo. Não deixa nada dizer para você que você não tem importância. E eu quero lembrar aqui do valor que nós temos em Cristo. E há muitos textos na palavra de Deus que mostram o valor que nós temos em Cristo. Em Romanos 3:24 e 8:1 diz que nós somos justificados pela redenção em Cristo Jesus. E agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós que somos pecadores dependentes da graça, nós fomos alcançados por Deus. Ele nos justificou, Ele cancelou o escrito de dívida. E hoje nós somos salvos para a glória de Deus. É isso que nós somos em Cristo. Em Cristo nós temos o amor do Pai e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos uma nova criação. Ele nos fez uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós temos a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós temos todas as nossas necessidades supridas, segundo as riquezas gloriosas de Deus, em Cristo Jesus. Nós somos chamados para a glória eterna de Deus, em Cristo Jesus. Você pode agradecer ao Senhor por isso, dizer obrigada a Deus, por tudo que eu sou em Ti, e só por causa do Senhor. Irmãos, nós por nós mesmos não temos isso. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então o valor que você tem não vem de si mesmo, não vem da força do braço. O valor que você e eu temos é o mesmo do valor do preço que foi derramado na cruz por nós, do sangue que foi derramado na cruz por nós. É esse o seu valor. Cada gota do sangue de Jesus comprou a nossa vida. E o que vale mais do que o sangue de Jesus? Você entende o seu valor? Conseguiu
Espírito Santo conseguiu colocar isso em você e falar, olha, como você é precioso, como você é importante. Não importa se as pessoas sabem seu nome ou não. Se as pessoas te reconhecem, se as pessoas te honram, não importa. O seu valor está em Cristo Jesus. Mas assim, irmãos, como não há nada mais precioso do que o sangue de Jesus, eu digo para vocês, não há nada mais precioso do que o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é o próprio Cristo, em que parte está no céu e parte está na terra. E quem faz parte desse corpo? Eu faço parte desse corpo. Eu faço. Então, o nosso valor não é só o valor do Fernando, não é só o valor do Rony, não é só o valor do Marcelo, não é só o valor da Marluce. O nosso valor é o valor do próprio Cristo, porque nós estamos unidos a Ele. Nós somos os pés do Senhor na terra, nós somos as mãos do Senhor na terra. Está na nossa mão essa responsabilidade, esse privilégio. Então, o nosso valor excede a nós mesmos. O nosso valor é o valor que está no próprio Cristo, porque nós somos participantes de Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem de mérito, porque nenhum de nós merecia estar vivo, quanto mais fazer parte do corpo de Cristo. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou. A palavra diz assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diz, não há judeu, não há grego, nem escravo, nem livre, pois todos são um em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com você Romanos 12, se você puder abrir. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Vai dizer assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem o corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Todos nós podemos nos encaixar em alguma coisa. Quais são os dons que Deus te deu? Que habilidades você tem? Eu vi a Sara fazendo um crochê aqui, antes de começar o culto. Você acha que através de um crochê Deus não pode fazer uma obra na vida de alguém? Gente, eu acredito. Eu acredito que de repente Deus pode tocar no coração de você dar uma toalhinha de presente para alguém e aquilo lá a pessoa sentiu o amor de Deus. Eu acredito que Deus usa qualquer coisa. Deus usa até o diabo, os propósitos dele. Deus pode usar qualquer coisa. Então não menospreze os dons, os talentos que Deus te deu. Nem as suas habilidades. Em alguma coisa você vai poder servir no reino. Você vai poder servir aqui, a nossa família da fé. Com o que você pode servir nossa família da fé? Nem que seja abraçar as pessoas no fim do culto, irmãos. Alguma coisa todos nós temos a oferecer. As nossas inclinações, as inclinações do nosso coração também servem para nós trabalharmos no reino, para nós dedicarmos ao reino. Quais são os seus interesses? De repente, por meio de um interesse comum, você se conecta com alguém e aquela pessoa aceita Jesus. Não menospreze nada. Eu não estou falando aqui para a gente se soberbecer, sentir melhor que os outros. Eu estou querendo dizer que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo e saber que nós temos valor na obra dele. Então, para finalizar, perguntar aqui, será que algum de nós gostaria de ser como Pedro? O cara que chegando, toma a frente, que faz tudo. Será que algum de nós gosta mais, assim, se identifica e gostaria de ser como João? O cara mais introvertido, que está ali sempre ao lado, mas que está conectado em Deus, que recebe grandes revelações.
Ou algum de nós aqui gostaria de ser como Estevão, alguém que tinha o reconhecimento das pessoas, mas acabou sendo morto. Ou como Filipe, que é uma pessoa disponível para pregar em qualquer lugar, para qualquer pessoa, a qualquer hora. Ou então como Dorcas, generosa, ajudando os necessitados. Ou como Barnabé, que se compadecia das pessoas e dava uma segunda chance. Verdade, irmãos, é que você só precisa ser uma pessoa. Você mesmo. Porque Deus te fez do jeito que Ele desejou que você fosse. Não precisa se comparar com ninguém. Nem com as pessoas da Bíblia, nem com os outros irmãos. Todo mundo tem o seu lugar no corpo de Cristo. Todos os membros são importantes. E nós que estamos vivos, precisamos continuar a obra que começou no passado. E sabe de uma coisa? Você tem o seu corpo, você conhece o seu corpo, não é mesmo? Você sabe onde dói? Quase tudo? Algumas partes? Você sabe a parte do seu corpo que é mais forte? Mais fraca? Tem uma parte do seu corpo que você acha mais bonita ou mais feia? Você conhece o seu corpo, não é? E Jesus também conhece o corpo dele. Ele sabe quem são os membros mais fracos. Ele sabe quem são os mais fortes. Mas Jesus só vai conhecer as pessoas que estão ligadas ao corpo. Quem estiver isolado não vai ser conhecido por Jesus. E ser conhecido por Jesus é muito maior do que ser conhecido por pessoas. Pessoas podem não saber o seu nome, mas Jesus sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome na terra e Ele sabe o nome que Ele vai te dar na eternidade. Só tem um que tem que saber o seu nome. O nosso Jesus. Porque aí, irmãos, se nós estivermos nele e formos conhecidos por Ele, ao final, nós ouviremos assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do teu Senhor. Quem quer ouvir isso? Começa agora, com o que você sabe, com o que você tem. Que seja abraçar alguém. Tenha consciência de que você é muito importante. O Senhor conta com a gente. Porque é através de nós que o seu Espírito vai agir. Entendeu essa palavra? Espero que isso venha trazer uma nova consciência de identidade em todos nós. Que o Senhor nos tenha misericórdia, que o Senhor nos conceda a graça. Vamos fazer uma oração só para agradecer a Deus e nos colocar diante dEle. Obrigada, Senhor. Se quiser colocar em pé, pode se levantar. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor hoje nos chama. O Senhor olha para nós com olhos de amor e o Senhor nos diz que o Senhor nos ama muito. O Senhor comprou cada um de nós. Obrigada, Senhor, por nos tirar do lugar de trevas. Obrigada por nos levantar. Obrigada por nos posicionar no lugar melhor do mundo, no mais privilegiado que é o corpo de Cristo. Obrigada porque o Senhor está em nós e nós estamos em Ti. Nos ajuda, Deus, a viver de forma que nós honremos isso, a nossa posição em Ti, que nós venhamos a fazer justiça a esse privilégio que o Senhor nos deu, de agir conforme a Tua vontade, de sermos agentes do reino. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa por tantas vezes sermos negligentes, nos perdoa por nos esquecermos de quem somos em Ti, nos perdoa, Senhor, por nos considerar sem importância, porque o Senhor nos dá muita importância. Cada gota do Teu sangue valeu a nossa vida, Deus. Nos ajuda, Senhor, a honrar o Teu nome, a proclamar o Teu nome. Nos concede graça e capacitação para concluir a obra que o Senhor começou. E que todos nós possamos, Senhor, chegar ao final sabendo que nós cumprimos o nosso papel, que nós terminamos a nossa jornada com fé e que nós demos frutos, Senhor, frutos, segundo o Teu poder que opera em nós, frutos de salvação, frutos de transformação, frutos de cura, frutos de libertação, Senhor.
Oh Deus, glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome em nossa vida. Que o teu Espírito Santo nos encha. Que o teu Espírito Santo nos tome dia após dia e nos capacite, Senhor. E nos faça lembrar de que estamos em Ti, que o Senhor está em nós. Todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós estamos em Ti e o Senhor está em nós, Deus. Oh Senhor, Te louvamos, Te adoramos, Te engrandecemos. Obrigada pelo Teu Espírito, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos chamar de Teus. Obrigada, Senhor, por nos mostrar quem nós somos em Ti. Obrigada por nos chamar, Deus, a uma vida com propósito. Não uma vida alheia, sem destino, sem realização, sem visão, mas uma vida para Ti, Senhor. Uma vida para Ti, Senhor Deus. Nos capacita, nos ajuda, nos concede Tua graça, Senhor. Oh, Espírito Santo, age em nós, Espírito Santo. Age em nós, Espírito Santo, Deus. Aleluia.